qual o propósito de você viver a vida mais presente no aqui e agora? Qual a importância do propósito? Por que precisamos entender o propósito de estarmos aqui, ou melhor, o propósito da vida, partindo de um conceito que nem precisaríamos ter propósito, né, para descobrir a vida, mas nos bloqueamos e internalizamos tantos bloqueios que precisamos sim definir um propósito para compreender e conhecer um pouco mais sobre a nossa própria existência. Então vamos lá, qual que é a importância de a gente descobrir o nosso propósito divino? O porquê estamos aqui? Qual a importância desse propósito? Tem o propósito secundário, que é o propósito que você talvez utilize hoje para ganhar a sua vida, para fazer dinheiro. Isso sim também pode ser considerado um propósito. E tem o propósito divino, quando nos conhecemos em essência. Esse propósito divino, ele é a base de todo sucesso que podemos alcançar também externo, também aqui na nossa vida. Por quê? Existe o propósito superior. E esse propósito supremo, né, o propósito superior, ele é a junção de você fazer o que para você faz sentido, né? Muito sentido internamente, você realmente parte desse autoconhecimento, trazer para a sua realidade e poder contribuir, transbordar com as outras pessoas. Mas algo que eu sempre questionei, eu sempre estudei muito sobre propósito. Eu estudava Napoleão Hill, que falava de propósito definido, né? Você precisa ter um propósito definido para colocar a sua mente a trabalhar para os seus resultados. Ou ainda para você sair da alienação, né? Para a gente sair desse movimento automático da nossa mente, falta de autodomínio dos sentimentos, dos pensamentos. E eu ficava nessa pensando, mas o que vai fazer com que as pessoas, todas elas, queiram buscar o seu propósito divino? Porque a gente sabe, como a gente comentou aqui outro dia, todos nós queremos clareza. Sim. Todos nós queremos os resultados. Perfeito. Todos nós queremos dinheiro. Tudo perfeito. Só que a nossa mente não quer olhar para os problemas, ou achar a causa raiz do porquê que a gente não tem essa abundância, essa prosperidade. Por que a gente não tem? Por falta de conhecer o nosso propósito divino. O nosso propósito divino nada mais é do que compreender as leis naturais da nossa existência. Aí, quando de fato a gente vai nos conhecendo, você vai percebendo o quanto éramos bloqueados, o quanto ainda temos de bloqueio que podemos vencer. Vamos compreender a importância de viver do propósito divino. Ou seja, de você ter uma maior sabedoria do porquê está aqui. Porque do contrário, a gente carrega uma história, né? Você está aqui para aproveitar, você está aqui para buscar a felicidade. E a gente nem entende, nem compreende o que realmente é a felicidade. Felicidade não está apenas no prazer, né? O prazer já foi provado que ele busca prazer, ele busca sempre mais prazer, ou seja, você acaba dependente de algo que não tem mais controle. E por aí vai, né? Infinitas consequências desse bloqueio. Mas a importância do propósito divino é você está alinhado com as leis naturais da existência? Você está alinhado com as leis naturais de Deus? Ou ainda você está alinhado com o fluxo da natureza, natural da vida? Imagina você construir algo material, seja uma casa ou algo do tipo, e que você queira colocar, vamos dizer assim, construir contra a lei da gravidade. Contra a lei, uma lei que você não vê aí, que a gente não percebe, mas a gente sabe que existe. É o que nos mantém aqui, fixo. Você sabe que existe a lei da gravidade, você não pode construir nada fora dessa lei, porque vai ser uma resistência tremenda. E aí está a importância de conhecermos o nosso propósito divino. Por quê? Porque daí não estaríamos gastando energia, força, contra a lei da natureza. Contra leis que talvez você já utilize hoje, mas para manifestar muitas vezes o que não quer. Porque todos nós estamos, embora conscientes ou não, fazendo escolhas o tempo todo. E muitas escolhas ainda são condicionadas por aquele nosso eu lá de trás, aquele eu bloqueado, que não tinha a visão que temos hoje. E aí a gente precisa compreender qual que é essa frequência do propósito divino. Quais são essas leis? Eu posso dar 7 leis básicas que eu gravei com muita facilidade sobre as leis, né, da essência do propósito divino, de fato de você estar fluindo com a vida, de você ter essa transformação interior, de não resistir mais às situações da vida, de não depender mais. Agora há pouco eu até comentei nos stories ali, falando sobre uma pergunta polêmica, né, dos ensinamentos de Jesus, e, e várias parábolas que Jesus contou, ele contou uma sobre o homem sensato, que construiu sua casa na rocha, e o homem insensato, que o construiu sobre a areia. O homem insensato, assim que acontecia algo fora, assim que vinha uma tempestade, perdia toda a sua estrutura. O homem insensato, quer a gente aceite ou não, é como a gente ainda vive. Ou ainda como a grande maioria de nós ainda vive.
que constrói a sua noção de quem é, a sua casa sobre a areia é a noção de quem você é, em conceitos, em crenças superficiais. E, logicamente, eu não quero não tem nem importância de saber qual que é o meu propósito divino, por que que eu estou aqui. Porque a gente está sempre alimentando esse eu diminuído. Se você acha que não tem capacidade, esse pensamento que você está imaginando, que você está criando, é que não tem a capacidade de resolver. Porque esse pensamento parte dessas informações que nos falaram e não vem de uma consciência divina, não vem de uma consciência mais elevada. Uma consciência que vem de você descobrir o seu propósito divino, o porquê você está aqui. E aí, logicamente, estaremos com a nossa casa na areia. Como é que eu construo minha casa na rocha, então? Como que eu faço minha casa na rocha? Descobrindo meu propósito divino. E o meu propósito divino não é aquilo que eu vou fazer, mas eu descobrir aquilo que eu sou para além daquilo que eu posso produzir, para além daquilo que eu posso fazer. Porque o fazer já está aqui no nosso condicionamento de que sempre precisaríamos estar fazendo, sempre precisaríamos estar o quê? Produzindo. Sempre precisaríamos estar o quê? Demonstrando o resultado para tudo e para todos. Enquanto que o principal resultado, o principal sucesso da sua vida é você se conhecer em essência e saber que o seu propósito está aqui é experienciar a vida. Mas vamos e viemos, muitas vezes o nosso eu de hoje não quer saber de apenas experienciar a vida. Por quê? Porque olhamos a vida através de nossos filtros. Os filtros e condicionamentos mentais. Esses filtros que interpretam as palavras, os ensinamentos bíblicos, como a gente estava falando antes ali das histórias de Jesus, apenas pela superficialidade. E essa superficialidade faz o quê? Faz com que mantemos intacta a estrutura, a nossa casa na areia, e criamos apenas confiança. Confiança sem clareza é uma tragédia. Porque você está confiando em algo que talvez não seja verdade, uma história que lhe contaram, uma crença. Aí está a importância de rompermos crenças. E mudar essa visão, né, para o propósito divino, é sobre muito mais você ser. E olha como já alinha com uma lei natural da nossa existência. O ser precede o ter. Tudo que você tem, tudo que você pode adquirir, tudo que você pode construir, é reflexo daquilo que você é. Do ser antes. Vamos dizer assim, uma clareza você agir sobre essa perspectiva. Por quê? Porque você almeja, talvez, um emprego novo. Você talvez almeja um salário diferente. Talvez você almeja uma nova vida. E aí você pode olhar como que é essa pessoa que tem essa vida diferente. Como que é uma pessoa, quais são os hábitos, como é que essa pessoa age, como é que essa pessoa pensa. A pessoa que tem um nível de paz interior maior. Ou essa pessoa que é abundante, que é próspera. Essa pessoa que tem muito dinheiro. Como que essa pessoa age? E você pode pegar as partes boas de cada um. Você pode pegar os hábitos que lhe encaixam. Só que a grande maioria de nós se apega ao resultado, a olhar para o fruto. Quando eu falo a grande maioria de nós, é porque a grande maioria das pessoas ainda depende dos conceitos e bloqueios da sua própria mente. Então a nossa mente faz o quê? Ela olha para o fruto, deseja o fruto, mas não reconhece que o fruto é a última parte, é apenas o resultado, lá no fim, da semente que estamos plantando, da base. Aí, imagina, se a nossa base não está na rocha, se a nossa base, a nossa estrutura de quem somos, está apenas na areia, ela está nessas informações, nessas crenças superficiais. Tudo que poderíamos construir, tudo que poderíamos criar, está sendo, de certa forma, afetado, está sendo, de certa forma, prejudicado pela noção de quem somos. Porque você talvez tenha uma grande ideia aí, você tem uma criatividade de colocar uma empresa em funcionamento, de você talvez criar um negócio novo. Mas aí vem a sua noção interna de quem é, a falta de descobrir o propósito divino, a falta de criar a casa na rocha e faz o quê? Não, mas se eu perder ali, se eu falhar ali, quem vai ser, o que vai ser da minha imagem? O que os outros vão pensar? E vem um monte de bloqueio. E por aí vem mais um monte de bloqueio, porque é aquela parte que a gente passa a entender. O único problema nosso para conquistar aquilo que desejamos é que estamos sempre no meio do caminho. Estamos sempre entre aquilo que poderíamos fazer e o medo de deixar o conhecido onde já estamos. Esse e tantos outros bloqueios, porque mais um ponto que a gente entra quando fala de propósito divino, compreender a essência da fé. A fé não é você ter certeza de tudo que vai acontecer, é você ter um conhecimento, ou melhor, você estar em paz com aquilo que não sabe. E está aberto o campo para as novas oportunidades, para as infinitas possibilidades. Mas se a gente passa a depender do controle da nossa própria mente, ou seja, das verdades, das informações que já carregamos no passado, não permitimos com que a nossa própria mente crie algo fantástico, algo novo, algo completamente diferente. O grande mal de não conhecermos o propósito divino é que não reconhecemos que o poder está sempre na nossa mente. E por não reconhecermos isso,
não utilizamos a nossa mente consciente, e por isso, capacidade vem junto com a autorresponsabilidade. É alinhado. Você não tem como perceber o poder que tem a sua mente se você está sempre utilizando ela de forma alienada, como já dizia Napoleão Hill, à deriva. Ah, agora eu estou com a minha atenção em um ponto, agora eu estou com outro ponto, agora eu estou aqui, eu estou ali, eu estou ali. Uma mente não estabelecida não vai criar algo novo. E por isso que a clareza, ela surge com a autorresponsabilidade. Quanto mais a gente traz para a nossa responsabilidade, como eu estou me sentindo, é responsabilidade minha. Eu não tenho que colocar no mundo, na outra pessoa. É muito difícil porque a gente foi treinado muitas vezes assim. Fomos treinados e mantidos nessa crença por muito tempo de que o mundo está aí para nos fazer bem. O mundo está aí, as outras pessoas precisam fazer com que eu me sinta melhor. E eu não percebo que é eu que estou negando esse melhor, essa felicidade, esse bem-estar para mim mesmo. Porque a gente foi criado muitas vezes no amor condicional. O amor condicional, ele parte dessa falta de descobrir o nosso propósito divino também, porque você talvez já aconteceu na sua casa, ou talvez você já viu com algum vizinho, ou na sua família, a gente receber muitas vezes aquele amor condicional do sentido de que se você não fazer assim, eu não vou gostar. A gente recebe ameaças para agir de uma forma que a outra pessoa quer. Ou seja, todo medo que colocamos no mundo, colocamos na outra pessoa, é uma forma de buscarmos controle. E quando a gente busca controle, a gente está aprisionando a outra pessoa em crenças, em paradigmas, em informações completamente limitadas. Ao ponto que deveríamos estar sempre colocando assim: sempre duvide, sempre se pergunte, sempre questione uma verdade. A gente passa a verdade, passa a confiança, passa informações sem conhecer de fato o que é essa verdade. Sem nos conhecer em essência, sem conhecer o propósito divino, o porquê estamos aqui. Sabe qual é o nosso principal propósito divino? Está lá na Bíblia. Para quem, talvez, eu não, particularmente não conheço a Bíblia, né, na íntegra. Tem pessoas que sabem muito mais de cor de trás para frente, mas poucas também sabem interpretar muitos ensinamentos que estão lá. O nosso principal propósito por estarmos aqui era desfrutar. Ou seja, você está aqui para desfrutar da vida. Você está aqui para desfrutar da sua existência. Mas, a partir do momento em que comemos da fruta do conhecimento, e aí está lá o pecado original, né? O pecado principal, que é romper, errarmos o alvo, né? A palavra pecado significa errarmos o alvo. Quando está lá na parábola de Adão e Eva, todos nós fizemos como Adão e Eva, comemos da fruta do conhecimento, e esse conhecimento que cria a casa sobre a areia, e que criando a casa sobre a areia nos mantém instáveis, com medos, com muitos medos, preocupados, porque vem dessas informações, passamos a depender então de informações. Quando comemos da fruta do conhecimento, deixamos de desfrutar. Se deixamos de desfrutar, estamos apegados ao fazer. E acreditamos que o desfrute está apenas no quê? Em pequenos momentos de lazer. Pequenos momentos de lazer como? Talvez no final de semana, tomando uma bebida, talvez no final de semana, buscando prazer. A gente acredita que aí o lazer está no prazer. E não percebemos que muitos prazeres nos condicionam também a viver refém, sem ter o autodomínio, sem ter essa percepção, sem de fato compreender o porquê estamos aqui. E claro, falando de propósito divino é clareza, é direção, é você de fato olhar para a vida com novos olhares. Mas eu sempre digo, eu sempre oriento, né, quem faz consultoria comigo, que você não tem que procurar agora buscar descobrir o seu propósito divino, sendo que o seu desejo agora talvez seja conquistar algo na sua realidade material, ou na sua realidade, né, física aqui. Mas tem um ponto que deveria ser de fato importante e ensinado lá na escola. Porque, né, ninguém vai para a escola e as crianças vão ouvir: nossa, você tem que descobrir a sua divindade aqui. Você deveria estar sempre com um propósito definido na sua mente. Por que com um propósito definido? Porque o propósito definido nos tira dessa busca. Agora eu vou tentar isso daqui. Ah, não deu certo, já vou desistir, eu vou por isso aqui. Um dos problemas que a gente não alcança realmente o que a gente deseja é mudar sempre de rota. Está sempre mudando de direção. A gente busca algo, daí percebe, a gente foi treinado nessas crenças de que não deveríamos falhar ou errar. A gente não acerta de primeira e desiste. Faço essa pergunta para você, porque quando eu comecei a fazer essa pergunta para mim, eu percebi. Daí o segredo de muitas pessoas não reconhecerem o quanto poderiam mudar. Quantas coisas você tentou e falhou? E se falhou, quantas vezes você repetiu, mudando, tomando uma nova direção, mudando, mas continuando naquele mesmo objetivo? Por isso que o propósito definido, primeiro, né? Ou melhor, da parte mais superficial aqui que podemos falar, para você ir em busca do seu propósito divino e de fato estar mais consciente aí do quanto pode experienciar de uma forma nova o dia de hoje, é você ter um propósito definido. E olha que interessante, quando você faz o que gosta, eu descobri que o meu propósito definido
ser jogador de futebol. Como eu era quando eu era criança, quando eu era novo, eu queria ser jogador de futebol. Se eu tenho aquilo como objetivo e eu nunca tivesse mudado da minha mente, por exemplo, o dia que eu estivesse jogando futebol, se foi algo que era minha paixão, automaticamente eu estaria mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque quem faz o que gosta está mais presente para aquilo que faz. E se você está presente para aquilo que faz, você está presente para a vida. E a vida só acontece nesse agora, nesse momento. E você está presente para a vida, você está presente para a sua existência. Se você está presente, você não tem sofrimento. Todo sofrimento, todo bloqueio, toda falta de clareza vem de buscarmos compreender coisas que não estão na nossa frente. Buscarmos entender, de mudar coisas que não estão aqui presentes na nossa frente. Se você descobre seu propósito divino, você percebe o quanto a vida é agora. O quanto a sua atenção precisaria estar apenas nesse passo, nesse instante, no que você está fazendo aqui. Porque é sempre aqui e agora. Nossa mente que cria o futuro, cria o passado, mas você sempre vive nesse agora. Por isso que é tão importante compreender essas questões. Imagina, se você está sempre fazendo o que gosta, você está em paz, está satisfeito. E logo vai permitir com que essa nova compreensão, esse novo contato, né, conexão com o momento presente aconteça. E se você não sabe qual que é o seu propósito, ou melhor, você não sabe o que gosta de fazer, torne isso o seu propósito imediato. Esse deve ser o seu propósito imediato. Eu preciso descobrir o que eu gosto de fazer. Não importa a idade, não importa o quanto você ganha ou qual o seu objetivo. Você tem que definir o que você quer. Se você não sabe, busque descobrir isso. Porque nunca é tarde para você fazer aquilo que gosta ou se descobrir em algo que você poderia fazer. Se descobrir nesse sentido e estar mais conectado com o momento presente. E, de fato, para a gente curar isso, a gente precisa estar mais consciente do problema. E se eu digo para você hoje que o único problema que as pessoas têm, único, fosse para resolver só um problema que elas têm, esse resolveria todo o resto. Toda a direção, toda a clareza que a gente precisa alcançar, que é reconhecer quem são em essência, quem somos em essência. Se você tira esse bloqueio da autoimagem, você descobre o seu propósito divino, você sabe que está aqui não para provar nada para ninguém, você não está aqui para provar nem para si mesmo que você precisa ser melhor, mas você está aqui para vivenciar, presenciar e ter esse novo significado, esse novo sentido para a sua vida. Por isso que a vida é um campo das infinitas possibilidades. A vida tem sempre possibilidade, mas a gente precisa perceber e começar a notar, né? Ter essa atenção nisso que realmente muda toda a nossa energia. Por exemplo, se você tem um propósito, não precisa nem ser o propósito divino, né? Qual que é a importância do propósito divino? Você não precisa estar consciente do seu propósito divino. Mas imagina se você tem um propósito, um objetivo. Você está sempre mudando para alcançar algo novo. Você está sempre disposto a fazer algo diferente. Porque você tem uma meta, um objetivo definido. Mas eu gosto sempre de falar do propósito divino apenas porque hoje na superficialidade a gente acaba trazendo muito propósito para um propósito secundário, né? Para um propósito que acaba também não nos trazendo essa felicidade, não nos trazendo esse bem-estar que poderíamos alcançar. E a gente acha que o propósito está aqui é nos satisfazer, é estar sempre de forma talvez positiva. Não compreendemos que o positivo é o que dá equilíbrio com o negativo dá equilíbrio positivo, e acima do que acreditamos ser algo bom ou ruim, tem uma consciência mais elevada, tem a presença, tem o momento presente, que não depende dessas interpretações do passado, nem do que vai acontecer no futuro. Depende da fé, de você estar conectado aqui à sua divindade, ao agora, ao momento presente. Bom, essa é uma live que eu queria fazer rapidinho, vou deixar salvo, falando um pouco de propósito, porque, de fato, o propósito e a felicidade, é algo relativo, né? Cada um vai ter uma ideia de propósito, mas só você percebendo que ter propósito é estar alinhado com as leis da vida, hoje para mim é o que muda completamente isso. Eu até quero fazer mais trabalhos futuramente relacionado a propósito. Há pessoas que já percebem assim, poxa, eu preciso desse propósito aqui, eu já sei que existe aqui e não dá mais para mim ignorar essa possibilidade de conhecer o porquê que eu estou aqui, aprofundar no seu autoconhecimento de fato. E aí a gente cria uma nova realidade. Você cocria, como muitos falam, né? Cocriam, você pega a realidade que está aqui, as possibilidades que você tem, e você cria algo novo. Por exemplo, hoje é sábado. Hoje você pode fazer o que desejar. Ah, mas hoje eu tenho que trabalhar. Tá certo, é reflexo de umas escolhas passadas. Mas se você tivesse um tempo livre hoje, o que você faz com a sua energia? O que você faz com a sua atenção? O que você faz com o seu tempo? Que são recursos completamente naturais, iguais para todos. Desde um bilionário, desde um mestre espiritual, a pessoas que nem pensam em espiritualidade, nem pensam em muito dinheiro. Tudo isso é igual para todos. O quanto você coloca de atenção em cada coisa, o quanto você cria energia, o quanto você está presente, é reflexo de como você pode experienciar essa vida. Por isso que é tão importante. E de fato, né,
Se a gente tem um propósito divino, a gente sabe que não depende mais desses bloqueios. O propósito divino é algo internalizado, é você se desfazer de falsas verdades do porquê você está aqui, falsas verdades do que você tem que provar para o mundo. E todos esses bloqueios de não merecimento, bloqueio de necessidade de aprovação, bloqueio de comunicação, bloqueio de culpa, mágoa, ressentimento. Muitos têm bloqueio de religiosidade, acreditam que de fato a gente está aqui para pecar, para pagar os pecados, porque nós vamos. E muitos outros medos que implantaram na nossa mente por a gente não conhecer a verdade. E essa verdade é a verdade sobre você, não é verdade sobre ninguém, não é verdade que lhe contaram. Você precisa estar em paz com a sua verdade. E a sua verdade vai vindo à tona, o seu propósito divino vai se tornando real quando você percebe onde estão as crenças, onde estão as falsas informações. Uma imaginação não é real. Um pensamento sobre o passado não é real. É uma informação, pode ser que seja útil quando a gente utiliza conscientemente, mas na grande maioria das vezes não estamos utilizando essa energia consciente. Aí está a diferença de quem realmente vibra na abundância, na prosperidade, no crescimento constante, porque consegue se desfazer de informações. Amanhã eu posso pensar completamente diferente e está tudo certo, porque eu sei o meu propósito divino, eu sei quem eu sou em essência. Propósito divino é se conhecer em essência. Você já não depende de defender uma opinião. Opinião que a gente comentou também ali nos stories sobre por que Jesus não defendia uma opinião, né? Depois você dá uma passada lá e confere. Jesus nunca defendeu uma opinião. Jesus não estava dando uma lição de moral. Ele estava mostrando o caminho para a transformação, o caminho para você se desfazer dos bloqueios, do que estamos ignorando e viver uma nova vida. Não lá no futuro, lá onde todos nós estamos muito treinados a olhar. Ah, o futuro vai me salvar. Salvar no sentido, né? Vai trazer felicidade, vai mudar algo. Vai mudar quando você começar a perceber que a mudança só pode acontecer no agora. Vamos fazer um excelente sábado. Gratidão também a todos que participaram, que passaram pela live, que estão aí trocando essa energia da atenção. E eu acredito que sempre é possível, a gente está sempre olhando a vida de uma forma completamente nova. Há sempre novas e infinitas possibilidades. Mas a gente precisa estar assim, né? Na frequência. Subindo a frequência devagar. Por quê? Porque, do contrário, a gente acaba, nós mesmos, nos bloqueando, né? O nosso eu de hoje não quer compreender algo completamente novo. Mas a gente sempre vai compreender. Sempre vai perceber. E tem uma verdade, né? Depois que você vê algo, não tem como desver. Depois que você vê que aqui está o problema, você não consegue mais desver. Por isso eu deixo convite também para quem já está aqui, passadinha no link da minha bio, cadastre-se, é gratuitamente um desafio com práticas e ensinamentos simples para a gente elevar essa frequência. Vamos compreender de fato também o propósito divino. Quem somos em essência. O quanto o propósito pode e o quanto o propósito nos liberta de condicionamentos, de bloqueios aí que nem podemos imaginar que temos. Nem percebemos. Porque a nossa mente não olha o problema, né? Ela olha, sente a dor e já quer a solução. E a solução muitas vezes não está naquilo que a gente deseja, mas está naquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa é nos desafiar para elevar essa frequência e compreender de forma mais clara muitas informações que a gente trata aqui diariamente. Então, se você quer saber mais sobre o propósito divino também, cadastre-se também nesse desafio. Vai começar dia 19. Vai ser num grupo fechado. São algumas informações de fato precisas para a gente ir subindo o nível de informação, de frequência e a gente fazer uma super imersão aí nos 2 últimos dias desse desafio. Gratidão a todos que estiveram presentes. Um abraço. Tchau, tchau.